Então, boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui hoje temos a palestra do professor Christian Sequinel, a palestra intitulada Analíticas de Aprendizagem, Iniciativas voltadas para o desenvolvimento educacional baseadas em dados. Bem, eu vou falar rapidinho do professor Christian. O professor Christian é bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico, Extensão Inovadora do CNPq. Ele possui doutorado em Engenharia da Informação e do Conhecimento. Eu fiz uma tradução aqui para o português, pela Universidade de Alcalá, na Espanha, e mestrado e graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Araranguá. Também é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação, PPG-TIC, da UFSC, e colaborador do Programa de Pós-Graduação em Computação da Universidade Federal de Pelotas. Atuou como editor associado da Revista Brasileira de Informática na Educação, do triênio de 2016 a 2018, e foi membro da Comissão Especial de Informática e Educação da Sociedade Brasileira de Computação. Tem experiência nas áreas de mineração de dados educacionais e Learning Analytics, na construção de ferramentas para o apoio ao ensino e na busca de métricas para avaliação da qualidade de recursos educacionais dentro de repositório. Participa ativamente da Comunidade Latino-Americana de Objetos e Tecnologias de Aprendizagem, o LACO, tendo sido coordenador do programa da conferência em 2013, 14 e 16. Integrou a equipe de projetos e rede de colaboração internacional voltados ao tema de tecnologias educacionais, tais como o Projeto Igual, Innovation for Equality in Learning in Latin America University, financiado pelo Programa ALFA da União Europeia, a Rede Ibero-Americana de la Usabilidad de Repositórios Educativos, acho que é espanhol essa parte, financiada pelo CITEC, e o projeto REMAR, que é a Rede Mercosul para a Acessibilidade e a Geração Colaborativa de Recursos Abertos, também em espanhol, financiado pelo PASEM. E o projeto Modelos de Predição para a Detecção do Risco Acadêmico, financiado pelo ANI do Uruguai, que é a Agência Nacional de Investigação e Inovação do Uruguai. Então, Christian, seja muito bem-vindo. Agradeço imensamente você ter aceito palestrar aqui para a gente na nossa Semana de Eventos Integrados. Que essa seja a primeira interação aqui conosco de muitas que virão. Seja muito bem-vindo. Espero numa próxima oportunidade você vir ao vivo mesmo aqui em Joinville. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. Queria agradecer o convite, né? Agradecer ao Desk, agradecer a Isabela pelo convite. Faz tempo já que a gente estava querendo ter algum tipo de interação mais próxima, né? De apresentação dos nossos trabalhos. Então, estou muito feliz assim de participar do evento da UDESC. Eu preparei uma apresentação de caráter introdutório, né, para apresentar basicamente assim uma introdução da área e de analíticas de aprendizagem, alguns dos projetos que a gente desenvolveu aqui na UFSC, né. A gente tem um laboratório de pesquisa que o nome é CRI, né, Criatividade e Inovação para a Educação. É um grupo de pesquisa que ele tem duas células. Uma das células ela é localizada aqui na UFSC Araranguá, e que daí então é coordenada por mim, e a outra é localizada lá na Universidade Federal de Pelotas, e ela é coordenada pelo professor Tiago Primo. Então, vou dar uma iniciada, porque, na verdade, assim, a parte de analítica de aprendizagem, né, a área de analítica de aprendizagem e as áreas de analíticas, né, elas estão todas relacionadas com a ideia de valor dos dados, né. Então, os dados hoje eles já estão completamente difundidos, né, e largamente disseminados, né. A quantidade de dados que a gente produz diariamente é bastante grande e é constantemente armazenado pelos diferentes sistemas que a gente utiliza. E a partir dos dados, então, a gente consegue entender e eles acabam revelando
diferentes aspectos relacionados às pessoas e aos grupos que geram os mesmos, né? Então, a gente consegue entender emoções, a gente sabe a localização de uma pessoa por meio dos dados, a gente consegue saber quais são as conexões de uma pessoa, as afinidades que aquela pessoa tem, as atitudes que a pessoa tomou, né? E mais ainda, quais são as intenções que a pessoa tem em relação a uma determinada situação, né? E daí aqui entra bastante a situação, então, em que, ao saber a intenção de uma pessoa, a gente consegue predizer, né, determinados comportamentos que aquela pessoa pode ter. Esses dados que a princípio a gente vê de maneira muito abstrata, né, e todo mundo fala que existem, que estão sendo armazenados, né, de fato eles realmente já estão sendo coletados por diferentes aplicativos, sensores e sistemas, né? A gente nem percebe que isso está acontecendo muitas vezes, mas a verdade é que a gente está diariamente produzindo uma quantidade massiva de dados, pessoalmente produzindo essa quantidade massiva de dados, de diferentes formas, né? E esses dados, então, eles são utilizados de diferentes maneiras, né? Eu botei aqui como fonte de dados, a princípio, um celular, porque a gente já está numa computação bastante ubíqua, né? Então, quando a gente fala de computador, já o pessoal já não é mais do tempo dessa geração nova, né? Então, todo mundo hoje tem o celular, mas a partir do celular são coletadas informações de localização, do que tu escreveu, o que tu comprou, que tipo de esporte que tu praticou, as coisas que tu gosta, quanto de dinheiro que tu gastou em determinada compra e até mesmo quanto de dinheiro eventualmente que tu tem, né? As mensagens que a gente manda por e-mail, elas são monitoradas, os posts que a gente coloca em redes sociais, eles são monitorados, gravados, minerados, né? Os likes que a gente dá também são todos armazenados para gerar predições e recomendações acerca de produtos e serviços que estão sendo tentados, que se tentam vender para a gente, né? Então, todos esses dados, assim, todas essas manipulações que a gente faz diariamente nas nossas máquinas estão sendo armazenados, né? Além, obviamente, dos sistemas de informática habituais, assim, né? Um sistema de compra, um sistema de venda dentro de uma empresa, né? Então, ou dos sistemas de dados acadêmicos dentro das universidades, né? Eu estou falando aqui mais de dados pessoais, inicialmente. Além dessas fontes mais tradicionais, digamos assim, que poderia ser o celular, a gente começa também a ter um barateamento de diferentes dispositivos para coleta de dados por meio de sensores, né? Então, os dispositivos sensoriais, digamos assim, eles baixaram muito o custo. Então, hoje a gente tem a possibilidade de comprar sensores de diferentes tipos a um preço que há 10, 15 anos atrás era inconcebível, né? Então, hoje a gente consegue coletar e gravar o batimento cardíaco, a gente consegue avaliar onde que a pessoa está olhando para uma tela, gravar a voz tranquilamente, posicionar sensores em diferentes espaços físicos e coletar a presença das pessoas, enfim. Existe uma quantidade enorme, né, não só de dados que estão sendo armazenados, mas de maneiras de fazer essas diferentes coletas de dados, né? E daí entra a área de analítica, que basicamente tenta trabalhar com essa grande quantidade de dados, né, que é massiva, tentar organizar esses dados de alguma maneira, né, a partir de diferentes estratégias, diferentes metodologias, e a partir disso tomar algum tipo de decisão, né, seja ela qual for, normalmente dependendo da área em que ela está sendo aplicada, né? A gente tem aqui um quadro descritivo de valor e dificuldade dessas analíticas, digamos assim, né? Em que a gente sai de uma cadeia em que a gente tinha uma situação em que a gente tinha somente uma informação, né? Que ela providenciava uma analítica mais descritiva e que permitia a gente ver o que tinha acontecido, né? E essa analítica, então, a partir do desenvolvimento de diferentes técnicas e tecnologias, né? Ela conseguiu evoluir, digamos assim, e passar a permitir um certo diagnóstico, né, de não só verificar o que aconteceu, mas também verificar por que determinada coisa aconteceu.
De alguns anos para cá, né, uns 10, 15 anos para cá, houve então um salto, né, em que a gente não somente consegue avaliar o porquê algo aconteceu, mas a gente está conseguindo também fazer uma analítica preditiva de o que vai acontecer, né? E de maneira mais forte, ainda mais radical, né? Como que a gente pode fazer com que algo aconteça? Depois eu vou passar umas sugestões aqui de filme para o pessoal entender como que os nossos dados estão sendo utilizados para esse tipo de situação. Mas, basicamente, a gente tem um fluxo aqui de dificuldade, né, e de valor agregado relacionado ao uso dos dados e a analítica que é empregada sobre eles, né, desde uma parte descritiva até uma preditiva e uma prescritiva. Então, os dados, na verdade, assim, eles não estão sendo coletados, mas eles estão sendo utilizados de maneira abundante, assim, né, por diferentes setores. Então, setores de venda de seguro de saúde utilizam, o setor bancário utiliza muito para detecção de fraude, qualquer pessoa que lê um e-mail e que tem que verificar uma caixa de spam, aquele e-mail ele foi lançado para a caixa de spam por causa de um modelo de classificação que está rodando ali por trás, né, que já está bastante consolidado. Então, os dados eles já estão sendo utilizados, né? E posso dizer assim que os exemplos mais fortes de utilização dos dados hoje em dia e que a gente acaba trabalhando de maneira bastante inconsciente estão relacionados aos usos das redes sociais, né? Então, os nossos dados eles são vastamente coletados pelas redes sociais e por essas plataformas, pela plataforma de busca, né? As buscas e os produtos gratuitos que são oferecidos para a gente, né? Instagram, Facebook, Snapchat, Reddit, enfim. Eu deixo aqui duas sugestões de filmes, assim, que são um pouco, até, digamos, trazem para a gente, assim, um lado ruim de tudo que está acontecendo em termos da coleta, né? Então, é legal a gente também parar e pensar um pouquinho sobre como que a gente se comporta quando está utilizando a tecnologia, né? Mas também para a gente ter um pouco mais de noção sobre o que significa todas as nossas interações nesse meio digital, né? Sobretudo para a geração que não é a minha geração, porque eu pertenço a uma geração que não cresceu com a internet e que não cresceu com o computador, né? Eu fui conhecer o e-mail quando eu já estava na faculdade, né? Então, para mim é um pouco mais fácil, assim, não estar 100% ligado, né? Mas para a geração das pessoas que nasceram nos anos 90 e nos anos 2000, tudo isso aqui já está muito, digamos assim, integrado, né, na vida, né, no dia a dia. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nesses documentários aqui, eu recomendo. Com essa abundância de dados, né, essa área de analítica que aparece, né, a gente tem analítica de todo tipo, mas apareceu um novo profissional, né, esse novo profissional é chamado de cientista de dados, e tem uma brincadeira aqui, que o cientista de dados, então, ele não é uma pessoa que é melhor em estatística do que um engenheiro de software, né, e melhor engenheiro de software do que um estatístico, então é alguém que trabalha no meio termo ali entre a computação e a estatística, né, entre a programação e a estatística e a matemática, né? E esse cientista de dados, então, está sendo extremamente procurado, tem muita vaga hoje em dia em diversas empresas, né? Alguns departamentos assim de computação no país estão chamando de ciência da moda, né? Em vez de chamar de ciência de dados, chamam de ciência da moda, porque realmente está agora explodindo, assim, porque hoje qualquer pequeno sistema, qualquer aplicativo de celular está fazendo a coleta de dados e está rodando algum tipo de modelo de predição, ou que às vezes não sendo de predição, mas precisando de algum tipo de análise que até mesmo descritiva somente dos dados. E nesse contexto, então, surge uma parte da analítica, né, que é a analítica da aprendizagem, que é chamado de Learning Analytics, que então está relacionado com um contexto mais educacional, né? E apesar de muita discussão e bastante contraditório, assim, em relação a como definir a área, né, se chegou num consenso
que é uma definição até ampla demais, em que se define que essa área ela trabalha com a medição, coleta, análise e relatório de dados, né, sobre os aprendizes e seu contexto e seus contextos. Aqui a gente já vê que, na verdade, quando a gente entra na área, não é somente sobre os aprendizes, né? A gente trabalha também com a coleta de professores, de dados governamentais, institucionais, enfim. Mas é uma definição que ficou para fins de entendimento e otimização, então, da aprendizagem desses ambientes em que a aprendizagem acontece, né? Então, essa área de analítica de aprendizagem, ela tem alguns objetivos, né? Basicamente, a ideia é melhorar a educação, né? Melhorar a qualidade, a eficiência, a efetividade dos processos de aprendizagem, tentar descobrir novas informações, novos conhecimentos que estão escondidos por trás dos dados educacionais e, na medida do possível, né, preparar esse conhecimento, essas informações, para que possa ser utilizado pelos diferentes atores no processo de aprendizagem para melhorar esse processo, né? Então, basicamente, assim, a grosso modo, o que a gente tem quando fala de analítica de aprendizagem, né, é a mesma coisa que a gente tem nas analíticas, né, só que aplicado ao contexto de aprendizagem, que oferece uma complexidade um pouco mais aprofundada, porque a gente, quando trabalha com aprendizagem, a gente tem mais diferente, por exemplo, de uma analítica de vendas, né, em que, numa analítica de vendas, a gente tem um usuário que é o comprador, né? Mas quando a gente está trabalhando com analítica de aprendizagem, né, a gente não tem só um tipo de usuário, né, um tipo de ator. A gente tem professores, tem os alunos, eventualmente tutores, né, coordenadores, enfim, a quantidade de atores envolvidos no processo não é só, por exemplo, comparado a um sistema de vendas, aos compradores e vendedores, né? Ela é uma área de formação, né? Uma área bastante nova. A gente tem ali, a primeira conferência foi em 2011, estou colocando aqui 10 anos, mas estamos ali entre 10 e 11 anos já, né? Ela ganhou espaço, bastante espaço, conquistou bastante espaço sobre uma área que é chamada de Educational Data Mining. Essa área, ela lidava essencialmente com a mineração de dados, mas a partir do momento que entrou a analítica de aprendizagem, ela foi aumentando, ganhando espaço, e praticamente hoje o que a gente tem é que essa área de educação, mineração de dados educacionais, ela acaba quase que pertencendo à área de analítica de aprendizagem. Isso aqui é um pouco contraditório, né? Tem gente que discordaria do que eu estou dizendo, mas a gente tem, se não um pertencimento, pelo menos uma intersecção muito forte entre as duas áreas. Então, é uma área em formação, mas que ganhou muito espaço, e hoje as conferências, por exemplo, a principal conferência que é a Learning Analytics and Knowledge, né, que é a LAC, ela saiu de desconhecida de 4 anos atrás para Qualis A1, né, de uma hora para outra, assim, deu um salto, assim, né, então, e as revistas todas lançando edições especiais sobre analítica de aprendizagem também. Basicamente, a gente tem 2 tipos de analítica, mas eu aqui dentro da apresentação, eu trabalho tudo como analítica de aprendizagem, mas existe essa subdivisão que é de Learning Analytics, quando a gente está trabalhando com nível de curso e de departamento, e de Academic Analytics, quando a gente sobe um pouquinho para um nível mais institucional, regional ou nacional, internacional, né? Então, dependendo da granularidade, podem ocorrer essas subdivisões. De maneira geral, houve uma convergência para chamar tudo de analítica de aprendizagem, né? Mas ainda assim, às vezes a gente encontra também Learning Analytics, Academic Analytics, Teaching Analytics, a gente encontra essas definições. Aqui eu estou trabalhando tudo como Learning Analytics, como analíticas de aprendizagem ou da aprendizagem. Seria um fluxo geral da analítica de aprendizagem, ele já é meio antigo, né, mas ainda assim ele explica de maneira bastante elegante assim, diferentes partes de um processo de analítica de aprendizagem, né? Então, inicialmente a gente trabalha com
com dados dos aprendizes, né, dos estudantes, e aqui, novamente, não necessariamente só dos estudantes, a gente pode estar trabalhando com agora também dados institucionais, dados dos professores, né, mas normalmente a área ela começou em cima de dados dos estudantes, então a gente pode pegar, coletar dados de diferentes tipos, né, físicos, pelo celular, as mídias sociais, da biblioteca e ambientes virtuais, né. Esses dados também são coletados de currículos, né, na ideia de criar um currículo inteligente, então, dados ligados, dados semânticos e conhecimento conectado, né. Os dados dos estudantes, eles são normalmente utilizados para tentar criar algum tipo de perfil daquele estudante, né? Então, a gente, a partir dos dados que a gente coleta, a gente tenta criar um perfil do estudante. Isso aqui também tem muito parecido com outras áreas, né? Como sistemas tutores inteligentes e aprendizagem autorregulada, né? Mas a gente tenta aqui criar, então, um perfil do estudante, juntamente com os dados dos estudantes e os dados do currículo, a gente pode fazer uma análise, né? Preparar os dados para uma análise a partir de diferentes técnicas, né? E a junção, né, desse perfil com essas técnicas de análise pode, por exemplo, levar a algum tipo de predição, né? Se a gente conseguir chegar num ponto de juntar tudo, a gente pode fazer algum tipo de predição, né? E essa predição, ela, por sua vez, ela pode oferecer alguma adaptação, né, no currículo ou no caminho de aprendizagem do estudante, né, uma personalização também, ou até mesmo uma intervenção. Esse aqui é um fluxo geral da analítica de aprendizagem bastante voltado para o estudante, né, e voltado para a tarefa de predição. Hoje em dia a gente já vê que não é tão somente restrito a isso, né, mas ainda assim a figura ela cabe, assim, ela tem um papel importante no sentido de dar um esclarecimento inicial sobre a área. A ideia é que isso aqui não fique somente na etapa de adaptação, personalização e intervenção, mas que isso aqui retroalimente o ecossistema, né? Então, bem nos primórdios da área, se questionava muito, tá, mas qual é a diferença entre a analítica de aprendizagem e a educação, a mineração de dados educacionais, né? E a analítica, o pessoal da área de analítica de aprendizagem fazia muito, fincava muito pé na ideia da retroalimentação, de que tudo que está sendo gerado volta, não termina na análise, né? Mas volta para o ecossistema para melhorar aquele processo, aquele fluxo de aprendizagem, aquele processo de ensino-aprendizagem, aquele fluxo, né? Quando a gente olha as publicações, a gente também vê que não é isso que acontece, né, de maneira geral, né? Então, muitas das publicações na área acabam parando ainda na etapa de análise, mas a defesa, né, e o que a área deseja é que se chegue nessa ideia de retroalimentar, né, o sistema, né, o ecossistema educacional. Então, falar um pouquinho dos diferentes atores, né? Então, por exemplo, os estudantes, né? Como é que eles poderiam se usufruir assim das analíticas, né? Exemplos aqui apenas, né? E não tentando esgotar, né? Eles poderiam tentar conhecer o seu posicionamento em relação ao grupo ou à turma, né? Receber recomendações de caminhos de aprendizagem que fossem personalizados ou até mesmo de recursos didáticos, né? Para conteúdos em que eles estão enfrentando dificuldades, né? Poderiam conquistar uma maior autonomia para um processo de aprendizagem autorregulado, né? E também ter um maior conhecimento sobre o seu andamento dentro de um curso ou disciplina, né? Os professores, por sua vez, eles podem, né, conseguir o apoio, né, de sistemas de monitoramento do curso, que informam, por exemplo, sobre brechas de estudantes e agora, particularmente nesse período em que tudo migrou para a atividade remota, ainda mais, a gente sente mais falta ainda, né, porque a distância ela acaba dificultando ainda mais esse acompanhamento. Então, sistemas que permitam esse monitoramento de curso, que informem eventuais brechas dos estudantes, certamente ajudam os professores, né. Poderiam se usufruir de modelos de grupos de estudantes, né, que pode levar um entendimento compartilhado de tópicos do domínio,
identificação, sistemas poderiam ajudar eles a identificar estudantes que estão em risco de desempenho, né, permitindo que os professores recomendassem recursos personalizados, e também coisas que antes não eram tão possíveis de serem feitas, né, experimentos que antes a gente não tinha como fazer o recolhimento de dados de maneira tão fácil, tão tranquila, né, agora podem ser realizados, né? Então, um professor que está integrado em um ambiente que possui uma coleta de dados bastante organizada, né? Ele pode testar diferentes abordagens pedagógicas e com seus estudantes, né? De maneira on the fly, assim, né? De maneira rápida, e ter a medição do resultado daquela estratégia de maneira imediata, né? E coisas que antes não necessariamente a gente conseguiria fazer no sentido de ter o recolhimento, de fazer uma validação estatística daquilo, né, tão rapidamente. E as instituições e os governos, né, eles podem utilizar as analíticas para fazer implantação de políticas públicas, né, baseadas em dados, né, e não em achismos, entender melhor, né, o funcionamento dos seus currículos, né, dos cursos, tentar melhorar os mesmos, diminuir as taxas de evasão e retenção, né, e fazer diagnóstico de necessidades específicas, né, para fazer investimentos. Né? Uma determinada área que está sofrendo alguma dificuldade específica pode precisar de um investimento, né, que às vezes se desconhece. Aqui só para passar um panorama, né, eu vou tentar aqui passar basicamente assim quais são as técnicas e métodos geralmente utilizados. Isso aqui não é exaustivo, mas de maneira resumida, né? A gente tem 4 principais técnicas. Obviamente, quando eu falo estatística, isso aqui tem um infinito, né? Uma infinidade de métodos que estão por trás disso aqui, e assim também para as outras áreas, né? Mas, basicamente, assim, se pudesse resumir, a gente teria essas 4 grandes áreas aqui, né? Que seria a estatística, a mineração de dados, a análise de redes sociais e a visualização de dados. E eu entendo, né, que a estatística, ainda que eventualmente a pessoa não tenha um domínio muito grande, ela entende mais ou menos o que se quer dizer com estatística, né? E a mesma coisa com a visualização de dados, né? Ainda que a gente não conheça com profundidade a área de visualização de dados, a gente entende o que quer dizer aqui, né? São ferramentas para facilitar a visualização daquelas informações. Então, eu vou me ater aqui a explicar um pouquinho dessas duas do meio aqui, que são aquelas que eventualmente pode gerar um pouquinho mais de dúvida, assim, o que elas significam, né? Então, começo pela mineração de dados, que é esse processo de extração de padrões, né? Então, a gente tem um grande conjunto de dados e tenta extrair um padrão, né, desses dados que anteriormente estava desconhecido. E daí esses algoritmos, eles verificam esses padrões ou tendências, né, dentro desse conjunto, e normalmente eles permitem que a gente faça algum tipo de classificação, algum tipo de predição, né, ou até mesmo uma descrição melhor daqueles dados ali. Basicamente, a gente tem 3 tarefas de mineração. A gente tem a clusterização, que é o agrupamento, né, a classificação e a associação. Então, de maneira bem superficial, né, o que a clusterização faz é segmentar um conjunto de dados heterogêneo. Então, a gente tem um monte de indivíduos misturados e a gente quer tentar separar eles em grupos. Então, por exemplo, se o meu conjunto tinha essa formação e estava todo misturado, depois que eu trabalho com a clusterização, eu consigo identificar quais são os 3 grupos que existem ali dentro. Né? Isso aqui serviria para qualquer conceito. Por exemplo, dentro de um contexto de compra e venda, eu tenho os meus usuários do sistema e eu tentar dividir eles entre potenciais compradores e os visitantes apenas, por exemplo. Né? Entre estudantes, aqueles que estão em risco e aqueles que não estão em risco. E daí, claro, obviamente a gente tem diferentes algoritmos ali por trás, né? Então, tem semins, fuzzy semins, clusterização hierárquica, etc. Depois a gente tem a classificação, né? A classificação, a gente utiliza um grupo de dados pré-definidos e gera um modelo para classificar novas informações que vão chegando. Esse modelo, então, ele consiste em padrões que são utilizados para diferenciar as classes.
E basicamente a diferença do anterior é que agora eu já tenho essas classes, né? Eu já sei quais são as classes que eu tenho, os grupos, digamos assim, né? Que antes na clusterização eu não sabia. Agora eu já conheço quais são os meus grupos. Eu tento extrair algum padrão desses grupos, por exemplo, aqui, eles claramente têm o padrão de se separarem pela cor e pela forma, né? E daí, quando chega uma nova informação, eu, a partir daquele modelo que eu criei, de cor e forma para esse exemplo, eu classifico ele dentro de uma classe. Isso aqui é classificação, né? E por último, bom, daí então, assim, os modelos, aí assim, a classificação, então a gente tem uma série de técnicas, né? E redes neurais profundas, redes bayesianas, árvores de decisão, enfim, bastante coisa mesmo, né? Tem os modelos que eles são autoexplicáveis, tem modelos que são caixa negra, quer dizer que a gente não consegue, caixa preta, né? A gente não sabe o que tem dentro, né? Não sabe por que ele chegou em uma determinada classificação. A gente tem que escolher, tem um trade-off aí entre o que é o modelo que tem o melhor desempenho e aquele que me serve para ser utilizado dentro do meu problema, né? Por último, a gente tem aqui a associação dentro das tarefas de mineração, né? A associação, ela é bastante utilizada em supermercados, né, para organizar, por exemplo, prateleiras de produtos. Então, ela é a identificação de itens, né, de um mesmo domínio de aplicação que ocorram juntos com determinada frequência na base de dados. Então, por exemplo, um exemplo clássico é os consumidores que compraram um determinado item também compraram outros itens, né? Então, isso aqui, quem já entrou alguma vez num site da Amazon ou de qualquer livraria virtual um pouquinho mais bem elaborada, já viu recomendações baseadas em associação. Essas recomendações por associação também são encontradas em sites como Netflix e Amazon, né, largamente utilizadas, né? Não só associação, né, mas um exemplo bem explícito é a associação, né? Então, onde a gente tem uma ligação clara, né, entre produtos que são comprados ao mesmo tempo, ou melhor, itens que ocorrem de maneira concomitante dentro da base de dados. Então, isso aqui seria o que a gente tem de mineração de dados, né? E depois a gente tem uma outra área que é a análise de redes sociais, e aqui não é uma análise subjetiva do Facebook, né? É uma técnica mesmo computacional, então, onde a rede social ela é um grafo, né? É uma estrutura de dados, né? Que a gente chama aqui de construto, formado pela interação e os atores, né? Então, a gente tem atores, podem ser indivíduos, organizações, né? Então, relacionados um com o outro em um determinado lugar, que pode ser virtual ou não, e durante um período de tempo. Então, elas são um conjunto de técnicas voltadas para o estudo da estrutura social, que é formada por esses laços existentes entre os atores de uma rede social. E daí, aqui, então, obviamente, largamente utilizada por todas as plataformas sociais que a gente conhece, né? Está enfocada, sobretudo, nos dados relacionais e no contexto social desses atores, né? Aqui eu tenho um exemplo bem claro de rede social que, quando eu passava, eu não acreditava que um dia a gente ia chegar nesse ponto no Brasil, mas é mais ou menos onde a gente está agora. Mas, assim, nas eleições de 2004, né, nos Estados Unidos, eles recolheram ali as interações sociais dos democratas e dos republicanos, né? Os democratas, eles são os azuis, né, e os republicanos os vermelhos. Então, se vocês perceberem por essa rede social, aqui o que a gente tem é uma forte concentração de pessoas se comunicando umas com as outras dentro do próprio grupo, né? Quer dizer, os azuis se comunicam mais com os azuis, gente bem na borda aqui, né, que não tem contato absolutamente nenhum contato com ninguém que seja vermelho, né? Aqui também vermelho, um ou outro contato com azul, um grande núcleo no meio aqui, né, de contato somente entre pessoas que pensam igual, e aqui no meio aqui, né, a gente tem assim uma espécie de fronteira onde as pessoas se comunicam, né, pessoas com diferentes visões acabam se comunicando, né. Eles fizeram um estudo recentemente sobre como é que estão funcionando a comunicação entre democratas e republicanos, e essa fronteira aqui ela está se distanciando mais. Então, a tendência aqui é quase como chegando a um rompimento, né?
muito por conta do funcionamento das redes sociais hoje em dia, né? Então, hoje, quando a gente está usando uma rede social, o que eu vejo na minha rede social é diferente do que a Isabela vê, e é diferente do que cada um de vocês veem, né? E quanto mais tu gosta de algo, mais aquele algo é apresentado para ti, e mais aquela verdade ela vai se sedimentando, né? Dentro daquela pessoa que está vendo aquilo. Então, às vezes a pessoa se pergunta, mas só eu que estou vendo isso? Os outros não estão enxergando isso? Não, os outros não estão enxergando isso. Só tu que está enxergando isso mesmo. Porque os outros estão enxergando outra coisa, né? Então, as redes sociais, a análise de redes sociais, ela permite a gente fazer esse tipo de visualização, né? E encontrar algumas situações, por exemplo, dentro de uma análise de redes sociais, eu posso tentar encontrar quem é a pessoa que tem mais ligações, por exemplo, né? A pessoa mais central em um grupo, né? Então, aqui a gente tem esse vermelhinho aqui, seguramente é a pessoa mais central dentro de um grupo, né? Então, se tu quiser espalhar uma fofoca, por exemplo, a gente vai para ele ali e ele que vai espalhar para todo mundo, né? E a gente também tem a situação de pessoas que ligam dois mundos, né? Então, caminhos aqui que se eu quiser cortar, né? Por exemplo, se eu quiser que uma doença não se espalhe, né? Entre o pessoal da esquerda e o pessoal da direita, né? O pessoal da esquerda e o pessoal da direita, eu sei aonde cortar a ligação para aquela doença não se espalhar, né? Então, para isso aqui que as análises de redes sociais servem, e elas também são largamente utilizadas dentro das analíticas de aprendizagem, né? Muito utilizadas, por exemplo, para análise de fóruns, né? Fóruns virtuais, né? Então, assim, passei uma visão geral, bastante rápida sobre a área, e agora eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que a gente fez aqui, para vocês verem o que é o trabalho que a gente faz aqui na UFSC, né? Vocês vão ver que não tem nenhum trabalho aqui que é feito individualmente pela gente, é tudo trabalho feito com outros parceiros, né? E que, eventualmente, se vocês se interessam pelos trabalhos, entrar em contato, né? E a gente pode até montar algum tipo de colaboração com a UDESC. Então, um dos trabalhos que a gente veio desenvolvendo, que foi tema de uma dissertação defendida aqui na UFSC, Araranguá, a ideia de auxiliar na aquisição e melhoria de habilidades, né, precisamente encontrando padrões em posturas durante a apresentação de seminários, né? Então, a gente tem, durante a apresentação de seminários, uma série de dificuldades posturais de fala também, né, que são enfrentadas pelas pessoas que precisam fazer o pitch, digamos assim, né, fazer a apresentação. E esse sistema que foi desenvolvido pela Universidade de Valparaíso, e que nos concedeu os dados, né, ele faz essa coleta via Kinect. Então, as pessoas estão apresentando ali, eles coletam os dados, classificam ali se a pessoa está com a mão abaixada, se a pessoa está com a mão na cintura, está com a mão no ombro, né, se ela ficou muito tempo sem falar ou não. E depois isso entra num processo de mineração que foi feito pela gente. Então, onde a gente fez o sequenciamento das posturas, né, tentando identificar basicamente assim o que vem depois de uma determinada postura, né? Quer dizer, se a pessoa está de braços cruzados, né? Então a gente identificou praticamente quatro, 5 caminhos ali de ordens posturais assim que são seguidas, né? E a gente também fez uma clusterização tentando dividir os diferentes tipos de grupos por meio dos seus padrões posturais, assim. Então a gente descobriu basicamente 3 clusters, né? Um que a gente pode considerar como ativo, um como mais passivo, que são pessoas que estão mais dificuldade assim de se movimentar, que ficam mais recolhidas, né? E um grupo que está no meio, entre aqueles que são mais expansivos e ativos e os outros que são mais passivos, né? Esse trabalho aí foi publicado, quem tiver interesse a gente pode mandar o artigo depois. Aí aqui a gente utilizou bastante coisa, utilizou clusterização, da mineração, sequential pattern mining, foi feito no MATLAB esse trabalho, um pouco também em Java, e a coleta de dados, então, ela foi realizada utilizando o Kinect, né? E os dados, então, normalmente o nosso grupo aqui, ele trabalha assim, a gente tem as coisas que a gente desenvolve, mas normalmente a gente, algum grupo recolhe os dados, depois passa para a gente, daí a gente tem a ideia de que tipo de técnica usar, e discute bem como é que tipo de aplicação que aqueles dados podem gerar, né? Um outro trabalho que eu estou encerrando agora, que ele começou quando eu estava na UFPEL ainda, e eu trouxe para a UFSC quando eu vim para cá,
ele tem financiamento do CNPq, ele é voltado para a predição de estudantes em risco de reprovação. Tem colegas aqui que estão, das pessoas que estão aqui assistindo, faz parte da equipe de desenvolvimento, que é o Matheus. Então, nesse trabalho, a gente utiliza dados de logs de acadêmicos do Moodle e questionários também, né? Basicamente, o que a gente fez foi tentar avaliar, criar modelos de predição para avaliar se um aluno está em risco de ser reprovado ou não, né? Se ele está em risco de evadir ou não. A gente fez para os dois tipos de situação, e a gente conseguiu, basicamente, valores, digamos assim, desempenhos suficientes para predição já ali na segunda, terceira semana de aula, né? Somente utilizando contagem de interação, quer dizer, sem diferenciar se o aluno está acessando baixando um arquivo, ou se ele está respondendo um questionário, se ele está assim, visualizando um vídeo, independente do que ele está fazendo, essa predição aqui está sendo realizada somente pela entrada e saída dele dentro do sistema, né? Então, com isso aqui já meio resolvido, a gente viu aqui que existe uma diferença alta, né, entre, por exemplo, a quantidade de interações entre aqueles que são bem-sucedidos no curso e aqueles que evadem, né? E com isso aqui meio resolvido, a gente partiu, assim, então, para a integração desses modelos dentro de uma ferramenta. E é nessa etapa que a gente está agora. Para trabalhar com esses modelos, a gente usou, então, mineração de dados, né? Árvores de decisão, redes neurais, redes bayesianas, e aqui a gente já está trabalhando com Python. Essencialmente, um pouquinho trabalhou com Java no começo, mas agora Python. E a gente, então, migrou para essa etapa de acompanhamento da disciplina por parte dos professores. A gente está nessa etapa, e a ideia é que a etapa anterior seja integrada a essa, né? E aqui o que a gente fez foi desenvolver, então, um plugin para acompanhamento dentro do Moodle, né? A gente está... Essa tela aqui é uma tela real. O plugin está rodando num servidor lá na Universidade da República, no Uruguai. A gente está testando lá, tentando avaliar a aceitação do plugin. Basicamente, ele é dividido em 3 partes aqui, que é a parte de gerenciamento. Isso aqui é um MVP, né? Um produto mínimo viável. A gente não terminou o desenvolvimento dele, mas tudo que está aqui está rodando e está rodando redondo. Então, a gente tem uma visão geral das médias de acesso total diárias, a total do dia, né? O total de acesso, a média de acesso diárias, a média de acesso semanal, total de acesso da semana, percentual de alunos que já realizaram login dentro da plataforma, né? Quais são as atividades que estão em aberto, né? E depois a gente passa para uma tela de estudantes, que daí aqui, então, a ideia é que os nossos modelos, eles vão gerar um alerta aqui, né? Esse estudante, por exemplo, está em risco ou não está, né? Daí, aqui a gente tem a média das avaliações, as tarefas respondidas, os fóruns que ele participou, etc. Né? E também uma visualização dos recursos por tipo, né? Quais são os recursos mais acessados, né? E o percentual de acesso. Aqui eu tinha posto outra figura e acabou não pegando aqui os percentuais. Mas a ideia é que a gente tenha uma visualização sobre como é que está sendo acessado cada tipo de recurso. Né? Então, a gente está nesse momento de passar aqueles modelos para dentro desse plugin. Né? Então, a gente tem aqui os acessos por recurso. Né? E aqui o que a gente fez foi utilizar bibliotecas de visualização, né? Uma programação essencialmente em PHP, JavaScript, e ainda, nesse momento, somente estatística descritiva. Né? A gente botou o plugin para rodar faz um mês lá no Udelar. Eu estou tentando botar em outros laboratórios também para fazer os testes aqui e o recolhimento da aceitação e de quais são as próximas visualizações que têm que ser desenvolvidas, né? Então, estamos fazendo a integração dos modelos, isso está acontecendo agora. Estamos desenvolvendo novas visualizações para integrar e também fazendo a avaliação da aceitação da tecnologia. Um outro exemplo, eu tentei pegar e botar um de cada tipo, né? O primeiro exemplo ele foi voltado para analítica multimodal, né? Em que a gente pega dados de sensores e tal. O segundo exemplo, um exemplo mais tradicional, em que a gente usa dados de ambiente virtual de aprendizagem, né? E agora, esse exemplo aqui é um exemplo que a gente veio trabalhando já desde 2016 com grandes bases de dados voltado para a implantação de políticas públicas.
Então, esse projeto aqui é um projeto que eu gosto bastante de ter participado dele. A gente teve financiamento da Agência Nacional de Investigação e Inovação do Uruguai, uma espécie de CNPq uruguaio. Foi feito pela Universidade da República, pela SPOL, na época era o Javier Ochoa, estava na SPOL, pela gente aqui, tem gente da UFPEL, né? Tinha gente da UFPEL nesse primeiro projeto, que era o Henrique, e a gente contou também com apoio e o interesse da Administração Nacional de Educação Pública do Uruguai. Então, esse aqui eu vou me debruçar um pouquinho mais. A gente também tem uma publicação, quem tiver interesse em conhecer. A gente trabalhou com aproximadamente 180 mil registros de 130 mil alunos, né? Restringimos 2015 e 2016. Não são alunos, na verdade, são matrículas, né? Então, aqui tem alunos que estão em 2015 e que também estão em 2016, né? Basicamente, no Uruguai, a gente tem no ano, né? São dados de secundária, que seria o nosso ensino médio, né? No Uruguai, a gente tem 4 reuniões ao longo do ano, sendo que em cada reunião, eles chamam de reunião de avaliação, e eles fecham as notas dos alunos naquela reunião, nas diferentes disciplinas, né? Então, o que a gente fez foi contabilizar, basicamente, as notas dos alunos antes de cada reunião e a quantidade de faltas que os alunos tinham antes de cada uma das reuniões. Então, a gente tem a reunião 1, 2 e 3, e a 4 já é uma reunião após a recuperação, né? A gente conseguiu extrair algumas regras, assim, era uma análise mais exploratória no começo, mas, por exemplo, a gente descobriu que estudantes que tinham 5 faltas não justificadas antes da primeira reunião normalmente evadiam ou reprovavam. Estudantes com 50% das notas abaixo de 6 no momento da primeira reunião, eles já eram reprovados também. Então, já na primeira reunião, a gente já tinha uma noção exata, assim, já consegue ter uma noção exata de quais são os estudantes em sério risco de retenção ou evasão, né? A gente gerou modelos de clusterização para tentar posicionar o aluno dentro de um grupo de risco ou não, né? Então, por exemplo, aqui, esse pontinho vermelho aqui, né, posiciona o aluno dentro de um grupo que tem alto risco de reprovação, né? Então, aqui, cerca de 93%. Tudo experimental, isso aqui não estava embutido em sistema nenhum, né? Foi uma análise experimental. Descobrimos grupos de estudantes, né, que possuem características semelhantes, mas que possuem uma finalização diferente no final do ano, né, tipo de falha ou de sucesso. Então, por exemplo, aqui a gente tem as faltas, né, antes da primeira e antes da segunda reunião, né? Esses dois grupos aqui, o C0 e o C3, são grupos que estão muito próximos, vejam as notas deles, né, 5 e 5, né, 6 e 6, uma diferença de 1 ponto só, né? Mas esse grupo C0 é um grupo que reprova e esse grupo C3 é um grupo que aprova. Basicamente, a diferença entre eles está nas faltas aqui, ó. Então, esses aqui tem 4 e 9 faltas antes da primeira e segunda reunião, e esses aqui tem 8 e 19 faltas, né? Então, a quantidade de faltas, ela já se mostrou como uma variável bem importante para ser observada e considerada em modelos de predição. Fizemos combinações, calculamos combinações de disciplinas também, que mais levaram os estudantes a exames, né? Então, matemática largamente associada às outras disciplinas, levando os estudantes a exame, né? E a gente desenvolveu também um dashboard para fazer o segmento da trajetória ao longo da secundária, né? Do ensino médio, desculpe, né? Então, a gente podia fazer uma visualização por diferentes regiões do Uruguai e fazer uma comparação aqui dependendo do centro que a pessoa estava, o estudante que a pessoa estava, comparação de estudantes de diferentes centros em relação a uma determinada disciplina, né? Isso, por exemplo, ajudava a alocação de recursos, né, para disciplinas com maior dificuldade em uma determinada região, né, poderiam receber um curso de formação específico, por exemplo, né? E também fizemos esboços do que poderia ser um possível segmento, né, da trajetória do acadêmico ao longo dos diferentes anos do ensino médio. Esse projeto ele foi bem legal. Aqui tem o dashboard, aqui, né, por exemplo, dá para notar claramente aqui que o pessoal do alaranjado tem uma deficiência em química, né, e física. Em compensação, eles vão melhor aqui em inglês, geografia e biologia, música e desenho, né, que são mais relacionadas, assim, menos ligadas às exatas, né, história e tal. Então, isso aqui a gente fez para fazer a comparação entre centros, né,
e eles até solicitaram que depois fosse feito para comparar escolas e não centros. E daí aqui a gente usou um monte de coisa, a gente usou associação, usamos tudo que tinha que usar, em termos de técnica, e tudo que tinha para usar em termos de ferramenta também, né? Bastante dificuldade para a extração dos dados, integração deles, né? Porque os dados estavam em tabelas diferentes, daí bastante restrição também para utilizar os dados, porque como o projeto ele foi feito com dados do Uruguai, a gente não podia trazer os dados para o Brasil, então a gente tinha que ficar minerando num servidor lá no Uruguai, com muita restrição assim em como trabalhar, né? Mas o projeto ele foi bem sucedido e ele deu origem a esse novo projeto que a gente está executando agora, que daí agora ele tem financiamento do BID. Então o Javier ele saiu da SPOL e ele foi para New York University, está no projeto também, segue. Daí a gente está com a ANEP trabalhando ainda, né? E o que a gente fez agora foi incluir toda a trajetória, desde o ensino fundamental até o médio. Então agora a gente pegou o que eles chamam de primária, que são os alunos ali de 5, 6 anos, né? 6 anos para frente, né? Até o K-12, né? Que é os da secundária. E a gente agora está na etapa de curadoria das variáveis, estamos passando bastante trabalho, mas está saindo, assim. A gente está contente com os resultados até o momento, então estamos integrando, são muito mais bases de dados do que no primeiro projeto. No primeiro a gente tinha 2 bases, agora a gente está trabalhando com em torno de 10 bases, mais ou menos, então bastante coisa, dados sociais entrando, vários dados vindos de todo o lado dentro do sistema de ensino uruguaio, né? E a gente conseguiu, assim, inicialmente, testando ainda, estamos no processo de curadoria, então a gente não está na etapa de predição ainda, nem de entrega dos modelos, mas ainda assim o processo de curadoria que a gente está fazendo ele é iterativo, para fazer a curadoria das variáveis que vão entrar no processo de predição, a gente gera uns modelos iniciais e já estamos conseguindo alguns resultados bons, assim, de 80% de precisão, né, de acurácia, para aprovados e para reprovados, antes da primeira reunião do primeiro ano do ensino médio, quer dizer, usando os dados da primária, né, eu sempre falo primária, mas do ensino... Agora me fugiu. Fundamental? Ensino fundamental, do ensino fundamental, usando os dados do ensino fundamental, tentando predizer a evasão na secundária, né, no ensino médio. Daí a gente já chegou nesses primeiros modelos, mas a gente ainda não trabalhou, por exemplo, com a melhoria dos modelos, nem com balanceamento de dados, quer dizer, não teve um tratamento ainda para predição mesmo. Eu acho que a gente vai conseguir aumentar um pouquinho ali o percentual desses modelos. Então, assim, aqueles que ficaram interessados, né, em alguns trabalhos, assim, ou estão interessados em algum tipo de colaboração com a gente, primeiramente, tem algumas venues que são interessantes, né? Basicamente, a gente tem o Journal of Learning Analytics. Isso mudou muito, né? Porque agora a gente tem edições especiais de analítica de aprendizagem em todos os journals existentes, mas esse aqui ainda, apesar de ser um journal que não tem publicação brasileira ainda, ele é um journal com altíssima qualidade, tem a conferência, né, a LAC, que aconteceu virtualmente, que vai acontecer também virtualmente ano que vem. Aqui na América Latina, o Jorge Maldonado, ele ajudou a coordenar um projeto que se chamou LALA, que é Learning Analytics, Latin America Latin America Community of Learning Analytics. E daí isso aí gerou uma conferência, né? Então também tem alguns papers legais ali que dá para conhecer o estado da arte aqui na América Latina. Eu esqueci de colocar aqui, mas a gente publicou assim um estado da arte, um mapeamento de como é que está o estado da arte na América Latina, numa edição agora que foi lançada no British Journal of Educational Technologies. Também dá para ter uma ideia assim de a quantidade, de como que cresceu a área aqui no continente latino-americano. E daí, então, eu deixo meu contato para aqueles que tiverem interesse em entrar em contato. Também pode entrar em contato com a Isabela e a gente monta junto a parceria.
Tá? Isso aí. Eu não sei se eu passei muito do tempo, eu tentei acelerar um pouquinho. Tá ótimo, Christian. Ficamos aqui olhando, assim, querendo aprender mais. Muito, muito obrigada mesmo. Excelente. E o legal de você mostrar também alguns casos né, de trabalho mesmo, né, que vocês estão desenvolvendo, faz a gente conectar com todo o conteúdo anterior. Excelente, assim, tá ótimo. Muito obrigada mesmo. Aliás, esse último artigo eu vou fazer um pedido para você nos enviar, porque ele não tem acesso gratuito, eu acho. Eu já tentei usar, já tentei. Ah, é a minha cachorrinha que tá aqui atrás, gente, não liga não. Então, já vou pedir já de antemão aqui depois para você nos enviar, por favor. Tá. Que daí a gente vai socializar. Eu vejo que temos muitas pessoas que chegaram depois que você começou a falar, tá? Inclusive alguns parceiros aqui nossos. Oi, Tiago, muito obrigada por estar aqui conosco, meu amigo. Estou sabendo agora que você também é parceiro do Christian, então temos que aumentar todas as parcerias. E outros alunos meus de trabalho de conclusão de curso, de mestrado, que estão envolvendo de alguma forma as analíticas de aprendizagem, né, sejam em uma parte do processo, que eu acho que também aproveitaram bastante aí a sua palestra. Então, opa, o Thiago está escrevendo aí. Pode desmutar, Thiago, por favor. Você aqui é VIP. Que isso. Tudo jóia aí, pessoal? Tudo bem? Oi, Thiago. Sempre bom ouvir aí o Christian, tá interagindo aí com a Isabela. Aproveitaram sempre bastante aprende, aí, né? pessoal. Uhum. Que bom, Thiago, te ver por aqui. Bom, gente, a gente abre para perguntas agora. Então, eu só peço para inscrição ser via chat para a gente ter uma ordem, mas, por favor, todo mundo pode fazer perguntas. Aqui não tem perguntas. O Christian vai responder desde as mais, né, para quem está começando na área, da mais simples, dicas das mais simples, fiquem bem à vontade. A ideia é para isso mesmo, a palestra de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Érica, por favor, querida. Boa noite. Obrigada pela palestra, Christian. Eu faço parte do grupo de pesquisa de informática na educação ali da UDESC, sou orientada da Profisa. E eu tenho uma pergunta, na verdade, eu queria saber se durante o desenvolvimento dos projetos, se houve alguma dificuldade ou se teve que ser tomado algum cuidado específico pelo fato dos dados que estavam sendo analisados serem dados educacionais. Porque a gente entende que esses dados são muito ricos, mas eu acho que às vezes também eles têm algumas particularidades que ou restringem a gente ou fazem que a gente tenha que se moldar assim, ao que a gente tem, né? Aí eu queria entender se existe alguma cuidado especial que tem que ser tomado na hora de lidar com esses dados. Teve. Obrigado, Érica. Teve sim. O projeto que foi feito lá pelo pessoal do Chile teve que passar por uma comissão de ética para recolher os dados corporais. Então, primeiro de tudo, né? O projeto aqui da UFSC, a gente fez a anonimização dos dados. A gente não passou por comitê de ética, mas fez a anonimização dos dados. Então, não tem identificação nenhuma de aluno. Agora, dificuldade mesmo a gente teve no do Uruguai. Ali o negócio pegou muito, assim, porque a gente fez a proposta, o projeto ele atrasou 9 meses para a gente ter acesso aos dados. E era um projeto de 12 meses. Então, se isso aí já não demonstra o que é dificuldade, né? Então, assim, eu vou dar exemplos assim, de coisas que aconteceram, tá? Primeiro, né? Bom, a gente estava trabalhando com dados de crianças. Então, o cuidado que eles tiveram de anonimização foi duplo, assim, né? Eles não queriam só que eles não queriam só que anonimizasse, eles queriam que não tivesse nenhum tipo de possibilidade de engenharia reversa de descobrir qual era a criança, né? Então foi feito assim de um jeito que a gente não consegue localizar quem é a criança, assim. Então alguns dados não foram passados para a gente justamente para a gente não poder localizar. Então nesse primeiro projeto a gente não sabia informações de endereço, de bairro, tá? A segunda dificuldade foi que o projeto ele era multi-institucional, assim, né? Então, a gente tinha 3 equipes, uma que trabalhava no Equador, uma que trabalhava aqui no Brasil, e outra que era a equipe local lá do Uruguai,
e daí isso aí os dados vinham da ANEP. Não é bem assim, o papel da ANEP não é bem o papel do MEC aqui, eles trabalham mais como uma agência, assim, eu não sei explicar, mas se fosse fazer um comparativo, eu tentaria fazer mais ou menos isso, assim, porque lá eles também tem o Ministério de Educação, né? Mas eles têm um papel assim, bem importante na gestão da educação pública no país lá. Então, estavam muito preocupados em deixar a gente encostar nos dados, e daí a gente teve que assinar um contrato. Contrato lá, assim, responsabilizando de que os dados não iam sair do país. Então, eles disponibilizaram lá o servidor, lá na Udelar, e o trabalho tinha que ser feito de maneira remota, né? Então, a gente não podia baixar os dados. Né? Então, isso aí foi um problemão, assim. Até depois, para publicar o artigo, assim, né, a gente teve que mostrar primeiro para eles, assim, para ver se não tinha nenhum problema e tal. No dia que a gente foi apresentar lá os resultados, assim, foi bem, uma situação assim, bem, qual é a palavra que eu coloco? Não é tensa, assim, mas ela foi uma, assim, havia uma expectativa grande de que a gente revelasse alguma coisa que fosse muito comprometedora, assim, entende? No sentido de que quando tu está trabalhando com dados governamentais, assim, né, vai que tu descobre alguma coisa ali que comprometa a tua política pública, né? Então existia esse medo, né, de uma descoberta que fosse aparecer e que pudesse, digamos assim, revelar alguma coisa, alguma falha muito forte, sabe, no sistema e tal, né? Não aconteceu isso, assim, a gente descobriu coisas que eram algumas que eles já desconfiavam e normalmente, assim, já tinham uma ideia de que era aquilo ali, só que eles nunca tinham pego o dado, assim, sabe? Nunca tinham provado que era aquilo, né? E aí com o processo, assim, ficou mais evidente, né? Porque foi baseado nos dados, então foi bem legal. Mas sim, tem dificuldades, assim, a gente demorou 9 meses para conseguir acessar os dados e daí depois a gente teve que pedir prorrogação para o projeto, assim, para a agência de financiamento, porque tinha que entregar em 3 meses e a gente não tinha tido tempo de fazer nada. Professora Evelyn, nossa professora, minha parceira de pesquisa e de programa também de extensão, professora de banco de dados. Por favor, professora, pode perguntar. Oi, caiu. Me ouvindo? Então, achei super interessante, Christian, aí o que tu apresentou para a gente, né? E a gente fala tanto da IA revelando coisas e agora, assim, ver essa coisa para a educação, né? Que é um dos problemas que hoje mais se fala dentro da universidade, né? Também de evasão, de abandono. E aí você comentou que esse projeto aí foi desenvolvido ali Uruguai, Equador. É uma impressão sua, essa é a minha pergunta, né? Você acha que há mais preocupação nesses países do que há no Brasil com esse tipo de... Ou foi um trabalho muito de vocês e eles não tinham tanta abertura, mas vocês conseguiram... Como você acha que é a postura do Brasil em relação a isso, já que você trabalhou aí com outros países, né? Obrigada. Oi, Evelyn, obrigado pela pergunta. Então, é uma pergunta difícil de responder, né? Eu sei assim, ó, o Brasil ele tem muito trabalho de mineração de dados, né, educacionais, muita coisa. Infelizmente, ainda a grande maioria ela fica numa etapa que não é uma etapa que é anterior a qualquer intervenção ainda. A gente ainda, quando pega os trabalhos, eles ainda estão assim naquela etapa meio que de descoberta das regras e tal, né? O Brasil ele tem alguns avanços assim em termos de dados, né? Por exemplo, a gente tem iniciativas de dados abertos bem organizadas, né? Então, os dados do INEP estão ali, né? Eles servem para fazer mapeamentos e tal, né? Então existe isso. O que me levou a trabalhar com o Uruguai está muito relacionado com a maneira como eu mesmo me movimento dentro da academia, né? Porque eu tenho uma relação bem próxima com aquele grupo ali de trabalho, ali da Udelar, né? Então, uma relação de amizade mesmo, né?
Então, e de confiança mútua, né, de que o trabalho vai ser feito e tal. Então, isso aí, junto com o contato que eles tinham local lá, né, fez com que a gente gerasse o projeto, assim, né, e daí agora a continuidade do projeto. Mas, assim, o Uruguai ele tem uma característica bastante peculiar, né, porque ele é um país pequeno e eles têm uma universidade grande, que é a UDELAR, né, então para eles é muito fácil, por exemplo, centralizar, claro, aqui eu estou falando da universidade, mas não fácil também não, né, mas assim, é mais fácil eles centralizarem as informações de todos os estudantes do país numa base, né, do que é, por exemplo, no Brasil. Aqui no Brasil o trabalho teria que ser via Estado, né, então já é é diferente, por exemplo, tu organizar um trabalho desse porte para o país, assim, Brasil, né? Teria que ser via Estado, de repente, um contato com secretarias de Estado poderia gerar alguma coisa parecida, né? A gente tem essa segmentação aqui no país, né, em que o município cuida de uma faixa etária, depois cuida do ensino infantil, né? Depois o fundamental, o médio, ele vai para o Estado, depois o terciário, né, ele fica na mão do federal, né, com exceção do caso dos IFES ali e tal, os antigos Cefetes, né. Então, assim, existe assim, a gente é muito maior, né, então tá muito mais, as informações elas estão mais nas instituições mesmo, né, do que no próprio governo. Então, acho que isso aí dificulta. Agora, existe muita gente fazendo muita coisa legal. Eu lembro, em 2015, eu vi trabalhos, assim, um trabalho muito bacana do pessoal do Instituto Tecnológico Federal do Paraná. Eles estavam fazendo um trabalho de analítica de aprendizagem assim, fenomenal dentro do Instituto, né? Porque o próprio pessoal do setor, e isso é outra coisa que é muito importante, o próprio pessoal do setor tecnológico tem que ter esse interesse. Tu não consegue fazer isso desde a parte de quem está interessado na pesquisa, entende? Tu tem que ter o interesse do setor que lida com os dados, senão tu não consegue fazer, né? Isso está começando a aparecer, por exemplo, agora na UFPEL, né, em que o pessoal da administração lá central tem interesse, né? Aqui na UFSC teve um professor que fez um sistema muito legal, mas que ele não é oficial ainda, né? Eu teria, por exemplo, assim, teria muito interesse em colocar o plugin dentro da UFSC, né? Seria uma maravilha para mim, né? Mas assim, eu não tentei ainda também, mas existem medos, né, para tu colocar essas coisas assim dentro da universidade, né? Um plugin ele pode ser descontinuado, ele pode oferecer fragilidades para hackeamento, né? Enfim, tem toda uma outra parte assim que tem que ser considerada. Tem grupos assim aqui no Brasil que estão trabalhando com mineração de dados, né? De dados grandes. Normalmente eles trabalham com dados abertos. Não vi ainda ninguém que pegou, por exemplo, que foi lá e pegou dado de secretaria estadual e fez uma coisa parecida com o que a gente fez lá no Uruguai. Isso eu não vi ainda. Eu já vi, por exemplo, assim, pessoas analisando dados do estado inteiro, dados abertos de um determinado estado, entende? Eu pode ter passado batido por mim, né? Mas eu não vi ainda. Um trabalho que eu vi assim mais, eu ia falar mais maior. O trabalho que eu vi maior, que é mais grande, assim, né? Mais maior, mais grande. Assim, com um porte grande, foi um pessoal da Colômbia que está fazendo agora. Eles juntaram 3 níveis de dados, que são dados regionais, estaduais e de uma prova nacional que eles têm, tipo uma espécie de Enem, né? E daí, mesmo assim, a pessoa que fez recolheu para 4 escolas regionais, né? Então, assim, é uma iniciativa. Daí lá, eles não têm, por exemplo, eles não têm nem a política de proteção dos dados ainda, né? Não tem... as escolas, os dados, por exemplo, assim, de uma determinada escola, às vezes estava na mão de uma empresa, porque contratava um sistema de informação de uma empresa, a escola pública pagava para a empresa administrar os seus dados, daí quando eles pediam, vinha uma folha de PDF, um arquivo PDF para, né? Então eu acho que o Brasil está no meio, tá meio, assim, sabe? A gente tem bastante dado aberto, a gente tem bastante pesquisador trabalhando, né? Tem já uma política de acesso a dados, né? Assim, já estamos bastante avançado em relação a leis e tal, né? Eu vejo que tem um caminho, assim. Tem um caminho, assim. Mas a gente depende
essencialmente de quem está de quem está de posse dos dados. Se não houver vontade daquele pessoal que tem os dados, não adianta tentar fazer nada, assim, porque não sai, né? E a gente só consegue fazer isso no Uruguai porque a ANEP tem interesse, senão não daria. Obrigada, Christian. A gente tem uma outra pergunta da Erika. Só mais uma pergunta rápida. Eu queria entender se a sua percepção de como que a gente consegue comunicar, tanto para os professores quanto para a instituição de ensino, os resultados das nossas pesquisas, né? Porque às vezes a gente aplica um data mining, um machine learning, e para quem está fazendo a pesquisa fica claro que os nossos resultados, mas como que a gente consegue passar esse conhecimento para frente? Erika, não sei. Eu mesmo tenho bastante dificuldade de localmente comunicar o que eu faço, assim, então acho bem difícil. Porque às vezes tu consegue até um reconhecimento externo, mas não consegue interno, né, das coisas que tu faz, assim. Então, sinceramente, eu acho que eu não sei te responder muito a pergunta, assim. Tem algumas estratégias, assim, né, que às vezes o pessoal faz, né, por exemplo, assim, participa de alguma coisa, faz alguma coisa, tenta postar uma notícia, né, se tu desenvolver uma ferramenta, tu pode disponibilizar ela, né, online para ser baixada, e daí a partir do momento que ela for utilizada, tu vai conseguir algum tipo de abertura, assim, né, para tu fazer alguma divulgação, né. Mas esse trabalho, assim, eu sou muito ruim nisso, assim, eu faço os trabalhos, faço as publicações, mas eu não faço muita propaganda, assim, do que eu estou fazendo. Então, o pessoal, às vezes, assim, os meus colegas, só quem tem mais proximidade comigo sabe, ou quem tem curiosidade de olhar lá no currículo, eu não acabo tendo dificuldade de apresentar, assim, né, tipo, divulgar. Por exemplo, se a palestra vinha aqui na UDESC, eu divulguei só para o pessoal mais próximo, né, não postei uma notícia no site da UFSC que eu estava dando uma palestra e tal. De repente, esse aí seria um caminho, né, de fazer mais propaganda das coisas que estão sendo feitas e mostrar uma cara, assim, mais, né, se mostrar mais, né. Eu vejo, assim, que algumas pessoas conseguiram resultados institucionais bons, e daí com isso conseguiram convencer colegas a participar dos trabalhos e melhorar, assim, a amplitude daquilo que estavam fazendo, mas são pessoas, assim, que têm, assim, já um perfil mesmo de expansão, assim, por exemplo, o Javier, a Isa conheceu, né, Isa, o Javier Ochoa. Então ele trabalhou lá na SPOL, né, ele trabalhou muito tempo lá na Escola Superior Politécnica do Litoral e depois agora ele está foi para Nova York, mas os sistemas que ele desenvolveu lá, hoje eles usam para melhorar o currículo do curso. Né? Então, eles conseguem, por exemplo, assim, avaliar uma trajetória de um estudante, né? E eles descobriram, por exemplo, assim, paredões, muros, dentro do currículo que ninguém conseguia transpor, entende? E isso aí permitiu com que eles reajustassem o currículo e aquilo depois, posteriormente, começou a fluir, assim, quase como um rio que tem uma barragem ali, né? Uma represa, assim, dentro do currículo, né? Então, esse é um tipo de resultado que ele é um resultado local, né, pequeno, mas que convence colegas, né, convence estudantes que aquilo ali tem tem uma validade, né? Por exemplo, isso é um exemplo, né? Lá, assim, eu ainda não consegui, por exemplo, internamente aqui convencer de que o plugin é importante. Também não tentei fazer isso, né? Nem que os modelos de predição também não cheguei a fazer isso, assim. Mas, por exemplo, o pessoal lá da ANEP, lá do Uruguai, tem plena consciência de que aquilo que a gente fez era importante para eles. Eles mesmos buscaram o financiamento pelo Banco Interamericano e convidaram a gente para voltar. Não foi a gente que foi atrás. Então a gente fez o trabalho lá, foi um trabalho árduo, assim, foi bem árduo. Sim, foi bastante trabalho, sabe? Durante 2 anos, assim, um projeto que era para durar 12 meses, com muito pouco dinheiro, né? O dinheiro não pagava, assim, as despesas. Então, mas eles reconheceram e depois foram atrás de mais dinheiro para fazer o projeto, né? Então, às vezes, assim, né? Dependendo do público que tu tá trabalhando, tu consegue, assim, mostrar que aquilo que tu tá fazendo é legal e tal, e eles acabam te abrindo mais espaço, né? Uma outra coisa que eu aprendi também
aí falando mais a parte acadêmica, é que se tu tens dinheiro para fazer, se tu consegue publicar de maneira aberta, é legal. É um pouco caro, né? Não sei se vocês conhecem o conceito, né? Mas hoje em dia, por exemplo, a gente manda um paper, por exemplo, para Elsevier ou para Springer, né? Normalmente aquilo ali demora um tempão para ser avaliado, tal. As revistas são muito boas, né? Mas daí depois tu cede os direitos autorais daquilo. Daí, por exemplo, a Isabela acabou de me pedir uma publicação aqui porque ela não conseguiu acessar, né? Uma publicação que foi feita por mim com dinheiro público, né? Quer dizer, o governo federal me pagando para isso, daí eu tenho que ceder o direito autoral para depois publicar na revista. E daí um colega que também é funcionário público que quer acessar não pode acessar uma coisa que já foi paga a princípio, né? Porque foi trabalho pago pelo imposto, né? Público, né? Então existe esse conceito de tu pagar para publicar, né? Em revistas, obviamente, que daí não pode ser revistas predatórias, né? O que eu percebi é que quando tu põe o artigo numa revista dessa, ele tem mais acesso, e ele é mais visualizado, ele é mais lido, né? Mas aí já é uma coisa mais acadêmica, né? Não é bem o que tu me perguntou, mas eu acho que passa um pouco também pela questão de aumentar a quantidade de citação que tu tem, né? A visibilidade do teu trabalho. Enfim. Eu não sei se eu consegui te responder, Érica. E só complementando, né, Christian? Muitas vezes a gente não tem acesso ao artigo e muitas vezes a gente revisa para essas revistas, né? Então, enquanto a gente está revisando, a gente tem acesso limitado por um mês, etc. Mas aí você vai querer o artigo, não consegue, né? Sorte nossa que tem as redes hoje em dia que a gente tem o contato e consegue pedir o paper. Mas o fato eu também concordo que a gente deveria ter ciência aberta, né? Mas muitas vezes a gente acaba colocando em journals que são caros por conta do prestígio, do índice dele, né? Assim, é uma cruz e a espada, né? E publicar aberto é caro. Publicar aberto em revista com fator de impacto é caro. Assim, é caro. Uma publicação está $1.700. Para pagar R$10.000 para publicar um artigo, né? Esses tempos eu tive uma aberta, mas porque o lado de outra universidade pagou. É a mesma coisa que eu. Porque é muito complicado mesmo. Ainda mais com a subida do dólar agora. Então... Pois é. Nossa, esse é outro assunto que a gente poderia ter outras palestras, né? Só sobre os dados abertos. Bom, você tocou num ponto, né? Falou um pouco dos dados abertos aqui do Brasil. A gente realmente já tem em alguns lugares vários dados abertos, né? Mas a grande maioria, às vezes, é até difícil ainda de conseguir, ou eles estão totalmente desconexos, né? Assim, parece até de propósito, algumas vezes a gente entende, né? E agora a gente também tem a lei de proteção, né? De dados que, enfim, é excelente, mas, por um outro lado, também a gente precisa estar mais atento do que a gente pode pedir, o que as entidades podem nos passar também, né? Eu ia fazer a pergunta mais ou menos relacionada com o que a professora Evelyn falou, você está indo mais para as outras universidades, né, externas, por conta disso, né, a minha pergunta era essa, mas entendi que também é por uma proximidade e por essa parceria. Acho até que poderíamos pensar que eu acredito que questões culturais podem ser bem distintas também, né, Christian? E a gente pode analisar isso ao longo aí dos anos. Eu acredito que tenha realmente algumas diferenças culturais bem fortes, né, em relação a isso. Mas a minha pergunta mesmo, que eu queria que o pessoal ouvisse, é porque, assim, tem muitas pessoas querendo entrar na área de data science como um todo, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho o quanto a gente precisa realmente entender dos dados antes de começar a aplicar qualquer técnica, né? Entender das técnicas, as diferenças delas, mas entender esse lado ali do domínio, o quão importante isso é, né, na sua percepção, etc., por conta de não fazer entendimento errôneo ou associação errônea, né? E aí prejudicar ainda mais, especialmente no processo de aprendizagem. Se você puder falar um pouquinho. Sim, parte de análise inicial dos dados, ela
sim, se fosse para fazer uma estimativa, acho que é em torno de 90%, 95% do trabalho, sabe? Inicial, né? E todo o pré-processamento inicial dos dados envolve tu entender o que eles significam, né? E o contexto, né? Então, se tu não tens um conhecimento daquele contexto ali, tu não consegue fazer o trabalho, porque tu não vai entender quais são as variáveis, né? E, enfim, tu não consegue avançar. Então, uma das primeiras etapas assim que tu faz é uma análise exploratória de dados, né? Para tu conseguir conhecer cada uma das variáveis que existem na base de dados. Muitas vezes tu pega uma base de dados que ela não vai ter um dicionário de dados, né? É o caso, por exemplo, lá que a gente está trabalhando no Uruguai, a gente não tem um dicionário de dados, então a gente vai ter que ir pisando assim devagarzinho, cada passo bem devagar, né? E tem que entender bastante o contexto, né? Então, cada contexto, sobretudo o contexto educacional, eles são muito variados, né? Diferente, normalmente a questão por exemplo, assim, os problemas mais clássicos, assim, né? De venda, consumidor, proposição de produto, recomendação, assim, eles são problemas tão clássicos, assim, que eles meio que já estão resolvidos, assim, né? De certa maneira, né? Mas quando tu trabalha com contexto educacional, daí para cada situação para cada local tu tens uma situação completamente diferente, né? Então, nesse projeto que a gente estava trabalhando lá no Uruguai, a gente custou muito para entender, por exemplo, o que eram as reuniões, né? Essas reuniões que eles fazem, né? Então, se tu não entende aquilo ali, tu não consegue gerar um modelo para tu predizer nada, nem para tu fazer a descrição. Se tu não entende aquele contexto ali, né? De que os professores vão se reunir, de que existe uma certa subjetividade no momento de dar a nota, né? De que aquela nota ela é dada depois de uma conversa entre todos os professores, né? De que aquilo ali vai acontecer de novo, né? Então, tem coisas assim que a gente está descobrindo agora, por exemplo, a gente fez o Emanuel, né, na verdade. Eu falo a gente, mas eu não minero nada, tá? Assim, eu não encosto nada. Assim, é tudo o pessoal que trabalha né, comigo que faz. Assim, então, o Henrique fez o projeto primeiro, agora o Emanuel está fazendo o segundo, né? O Matheus está desenvolvendo o plugin junto com o Eduardo, enfim, o Caio, enfim, são eles que fazem, né? Eu fico aqui meio que orientando, assim, mas, enfim, a gente descobriu uma coisa rara, assim, por exemplo, que existia mais propensão à reprovação, a notas baixas, quando as reuniões aconteciam perto do final de semana. Quer dizer, isso a gente não descobriu, a gente descobriu por meio de alto machine learning, né? Quer dizer, o algoritmo que descobriu a variável, né? A gente foi lá perguntar para a ANEP, assim, se fazia sentido, se não fazia, né? Daí o cara falou assim, olha, pode ser, porque quando vai chegando mais perto do final de semana, a tendência do profissional estar mais cansado, né? E tu fazer uma reunião mais cansado, mais debilitado, digamos assim, depois de uma longa jornada de trabalho, é diferente de tu fazer uma reunião. E a gente que corrige prova, que corrige trabalho, né? E que prepara um semestre inteiro, e os alunos também, né, que participam de um semestre inteiro, sabem que eles começam o semestre com muito mais gás do que quando eles terminam, né? Então, quando está terminando e tal, no final o pessoal está mais cansado e tal, isso aí tudo interfere, né? Então, essas são nuances, né, que aparecem nos dados, né, e que tu só vai descobrir depois de muita leitura ali, conversa com o pessoal, né? Então, acaba meio que voltando, Isabela, para uma área que existia na década de 80, que era aquelas entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, sabe, de sistemas especialistas. Deve ter estudado isso aí, que é completamente já obsoleto, né? Mas, assim, fazendo um devido paralelo, tu tens um pouco daquilo lá ainda, entende? Porque tu tem que conversar com uma pessoa que, né, num projeto mais de larga escala, tu tem que conversar muito com a pessoa que está ali, tu tem que entrevistar muito a pessoa que conhece os dados, né? Então, existe uma grande necessidade de conhecer o domínio. E os domínios são muito diferentes e a área educacional mais ainda. Tem uma penca assim, de aplicações, assim, que eu peguei os projetos que eu faço, né? Que eu dei exemplos, assim, mas tem muita coisa interessante assim, que o pessoal está fazendo. Eu estava vendo um software que o pessoal estava diagnosticando dislexia usando grafos das palavras. Então, eles pegam um óculos ali, né? Pego aqueles sensores de tela, né? E daí para ver onde é que tu está visualizando, né? E daí coloca a criança a ler
e daí, dependendo da leitura, eles montam o grafo automatizado das palavras, da sequência das palavras, né? E isso aí é uma coisa que era feita manualmente, né? E que agora com um ferramental, consegue fazer tudo online, né? E tem muita coisa legal acontecendo, assim. O pessoal ali do Equador tem bastante coisa legal, e eu sei que aquele pessoal que foi ali no Breakfast ali, que a gente participou do evento, também tem muita coisa bacana também. Eles estão fazendo coisas interessantes, né? Lá no Amazonas, eles têm uma ferramenta de programação, tem muita coisa acontecendo por baixo daquela ferramenta de recomendação, de predição, também muita coisa bacana. Enfim, tem coisa legal acontecendo. Mas tem que entender o domínio. E tem que entender o domínio educacional, e dentro do domínio educacional tem que entender o domínio daquele domínio. Por exemplo, se tu está dentro do educacional geral, é uma coisa, se tu está trabalhando dentro da computação é outra, tu trabalhando com gramática, português, enfim, é outra. Então, cada área tem a sua especificidade. É muito estudo, né? Muito suor. Tem que... E agora, a pessoa assim... que pega, daí tem que exatamente. trabalhar daí. Por isso que é importante ter um grupo também, né? Para se apoiar. Eu fico imaginando, eu gostei muito, assim, você mostrou muitos exemplos distintos, né? Para a gente fazer conexões com coisas que a gente também faz aqui. Lembrei de vários trabalhos ali também do Tiago, né? Da própria Elaine. Mas eu fiquei pensando nesse primeiro que você mostrou sobre diversas fontes de dados, né? Então, tentar dados, por exemplo, do Kinect ou até dos beacons, etc. Agora, no contexto da pandemia, isso caiu tudo para ser o processo de interação online, né? E aí a gente acaba tendo uma menor riqueza de possibilidades em termos de diferentes aspectos, né? Porém, a gente tem também um contexto que está todo mundo online, né? Esse pessoal que eu colaboro com do Chile, né, que é o grupo do Roberto, eu tenho uma série de trabalhos de publicação com eles, tá? Esse das posturas corporais foi aquele que eu consegui trazer aqui para Araranguá, porque eu tinha alguém que estava interessado em fazer, né? Então, eu sempre fico assim, a hora que aparece alguém que está interessado em trabalhar, eu vou atrás de dados para a pessoa trabalhar e vejo o que tem mais a ver com o perfil dela dentro daqueles grupos que eu estou colaborando. Mas, por exemplo, lá no Chile, eles trabalham muito com colaboração entre grupos, né? Grupos de alunos em colaboração. Então, por exemplo, eles pegam um grupo de 4 alunos, eu trabalho bastante com aprendizagem ativa, né? Normalmente na área de engenharia de software, eles colocam os alunos a fazer a interação para resolver um determinado problema. Pode ser dos mais variados, né? Mas um exemplo foi deles resolvendo um projeto que eles tinham que construir um Lego, a partir de um projeto ali. Eles tinham um esquema, né, do que tinha sido desenvolvido, e daí os alunos tinham que montar o Lego ali e tal. Era dentro da disciplina de engenharia de software. Isso aí era feito assim, ó. Eles coletavam os dados por meio de câmera, filmando, mas eles, daí para fazer um tipo de análise, e eles coletavam também, desenvolveram um software que daí tinha os microfones em cada um dos alunos, de lapela, e daí, à medida que o aluno falava, depois o outro respondia, aí aquilo ali gerava um nódo no grafo, né? E depois, se o outro respondia, daí tinha uma aresta. Né? Eles iam montando o grafo de colaboração entre os alunos, e daí, depois, no final, eles tinham, então, um grafo de colaboração e tentavam definir coisas do tipo assim, quem era o aluno que tinha falado mais, o que tinha falado menos, se tinha um líder, se tinha... coisas desse tipo, né? Mas daí veio a pandemia, e eles pegaram e migraram a plataforma para o online, assim, eles reestruturaram a plataforma e está funcionando para trabalhar online. Então dá para fazer aquele tipo de experimento, né, com o Zoom, se não estou equivocado, acho que eles migraram para o Zoom. Então tem já, assim, eles têm o ferramental para fazer experimentos desse tipo, né? Então no momento que eu parar de falar aqui, alguém vai assumir a palavra, provavelmente tu vai falar alguma coisa, monta um nodo na rede de colaboração, depois passar para outra pessoa e vai montando a rede, né? Então isso aí já tem essas ferramentas, e tem bastante gente desenvolvendo coisa, porque sabe que isso aqui vai demorar, né? E não só que vai demorar, muitas das coisas que estão sendo feitas agora vão
vão se manter, né? Tem coisa que não volta mais atrás. Então, tem bastante gente desenvolvendo ferramenta para isso. Que bacana. Agora bem fiquei até legal. empolgada agora com as aulas para a gente. Bem bacana, né? Muito legal. É uma pena, nas minhas fica todo mundo com a câmera apagada e o microfone Pois desligado. na graduação isso é bem constante aqui também, como estamos aqui hoje. Mas na pós, normalmente, a gente tem mais interações, o pessoal já deixa mais aberta a câmera. Mas realmente o normal é estar assim mesmo, desse jeito. A gente tem que ficar perguntando se tem alguém, né? É isso, estão me escutando. Gente, mais alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar? Acho que não. Então, Christian, eu teria mais um monte de coisa, queria falar. A gente tem um projeto também aqui de evasão, que a gente também está querendo conseguir dados, especialmente, primeiramente, institucional, mas também vai passar por um monte de instâncias. Mas a gente quer, assim, não do ambiente virtual, mas dos dados acadêmicos mesmo. A gente gostaria de tê-los, né? Então, a gente vai passar por esse processo, acho que é importante. É óbvio que a gente sempre dá uma olhadinha nos dados abertos também, mas é importante a gente entender um pouco o nosso próprio contexto, né? Então, a gente está indo atrás disso também. Então, quem sabe aí uma nova parceria aí para a gente formar. Pode ser. Eu queria agradecer imensamente, né, a tua disponibilidade de vir aqui hoje, numa segunda, depois de ter dado um monte de aula, que eu sei, ter vindo à noite aqui nos prestigiar com a sua palestra. Agradeço imensamente. Agradeço também a todo mundo que está aqui ouvindo, né, presencial, sincronamente. E, Christian, que essa seja realmente uma porta de comunicação aí com Araranguá, Joinville, que a gente se estabeleça outras oportunidades, que é muito bom conversar com gente que a gente sempre aprende, né? Então, muito obrigada mesmo. Não, eu que agradeço. Vamos botar a Isabela para dentro do CRI, Thiago. Mas com certeza. Tá bom, então. Obrigado, Isabela. Obrigado para todo mundo aí que assistiu, tá? Um abração para todo mundo. Muito obrigada, gente. Um abração. Thiago, obrigado por prestigiar também. Obrigada a todos vocês que estavam aqui. Obrigada, gente. Até mais. Opa! Tomando chimarrão? Não. Já fechei o chimarrão. Tchau, pessoal. Obrigada, Valeu, gente. Um abraço.